Boa noite a todos. Prazer enorme nos encontrarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. É por isso que precisamos constantemente agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus pelo corpo físico, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade, agradecermos a Deus pela saúde, agradecermos a Deus até mesmo pelas doenças, pelas dificuldades, porque as doenças, as dificuldades são verdadeiras professoras para a nossa vida. E as doenças, como nós sabemos hoje, simplesmente resultado das nossas escolhas equivocadas. Não foi Deus quem quis, fomos nós. Devido à nossa ignorância, à nossa teimosia, à nossa rebeldia. Mas é lógico que hoje, qualquer um de nós, ou a maioria de nós, se formos questionados ou questionadas acerca deste assunto, fala: você está maluco? Você acha que eu queria estar nesta condição? Gostaria de estar doente? Mas como nós sabemos, hoje, com a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, resultado das nossas escolhas, a lei da semeadura, conforme os espíritos amigos nos informam, nos esclarecem constantemente, a partir do momento em que nós passarmos a fazer escolhas melhores, corrigirmos a rota da nossa vida, alcançarmos a chamada saúde integral, não mais adoeceremos. Nós temos alguma notícia nas anotações dos evangelistas, naquelas chamadas biografias de Jesus ou os evangelhos, de que Jesus algum dia deixou de atender alguém ou deixou de trabalhar porque estivesse febril, por exemplo? Estivesse com dor de cabeça? Não temos nenhum relato de que Jesus passou por algum período de doença no corpo físico ou refletindo no corpo físico. É por isso que nós precisamos agradecer constantemente. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção. Agradecermos a Jesus por todos esses ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. E não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, esta plateia que aqui se faz presente, e também aos internautas, que também estão presentes, mesmo à distância, mas aqui reunidos neste ambiente virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Antes de começarmos aqui as nossas reflexões, com base no Evangelho do Cristo, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, mais especificamente itens 7 e 8, dar sem esperar retribuição, a verdadeira caridade, conforme o nosso irmão falou agora há pouco, faremos uma leitura rápida do livro Minutos de Sabedoria, o capítulo 286, que nos fala acerca da alegria. Então, Pastorino escreveu da seguinte maneira: espalhe por todos os lugares e por todos os ambientes a alegria que vive dentro de você. Seja qual seja a sua situação, é preciso sempre que espalhemos esta alegria contagiante e viva, a fim de expulsar a tristeza de todos os que nos cercam. A alegria é uma tocha de luz que vive e deve viver permanentemente
acesa no nosso interior, iluminando todos os nossos atos e servindo de guia aos que chegam até nós. Se em você houver luz e você deixar abertas as janelas de sua alma por meio da alegria, todos os que passarem pela estrada que você estiver transitando, neste caso, sem sombra de dúvida, que serão iluminadas por sua luz. Então é por isto que é preciso constantemente mantermos esta alegria, sorriso constante nos lábios e seguirmos adiante confiantes. Então chegamos nas palavras de Jesus, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: mas quando preparares uma recepção, convida para esta sua festa, esta recepção, os pobres, os mutilados, os coxos, os cegos. O que Jesus quis dizer com isto? Será que Jesus quis, com estes ensinamentos, banir os laços de fraternidade? Os laços de amizade? Sem sombra de dúvida que não é isto que Jesus está nos falando, desta forma que muitos de nós ainda entendemos. Então aqui, de uma forma mais ampla, nestes ensinamentos de Jesus, ele nos diz da seguinte maneira também: e dizia àquele que o havia convidado, já que ele estava em um ambiente para um festim, para um almoço, para um jantar, e aí ele estava dizendo àqueles que ali se encontravam, inclusive para o dono da casa, e inclusive neste mesmo momento Jesus falou sobre aqueles outros ensinamentos que, via de regra, quando nós vamos para uma festa, nós queremos chegar mais cedo e, de preferência, sentar nos primeiros lugares, né? Nesta mesma passagem evangélica sobre humildade e hospitalidade, Jesus nos ensina para não nos comportarmos assim. Que mesmo que cheguemos primeiro, sentemos nas últimas cadeiras, que será bem melhor nós sermos convidados para a frente do que sermos convidados para trás. Porque pessoas mais importantes chegaram e precisam sentar, ocupar a cadeira ou as cadeiras que estejamos ocupando. Será bem melhor nos sentirmos elevados do que nos sentirmos rebaixados. Então Jesus também nos ensinou isto. E aí Jesus nos fala: quando preparares um almoço ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Não chame pessoas importantes, para não suceder que também te convidem de volta e sejas recompensado. Por isto, o título do capítulo 13, que a tua mão direita não saiba o que dá a tua esquerda. Praticai a caridade desinteressadamente. Não precisamos sair por aí alardeando aos quatro ventos alguma coisa que tenhamos feito. E aí Jesus acrescenta: mas quando preparares uma recepção, convida os pobres, os mutilados, os coxos, os cegos. E assim você será feliz, porque não tem como recompensar-te, pois será recompensado no mundo espiritual. Não podemos realizar alguma coisa, alguma obra benemerente, e em muitas situações não passa de uma esmola, e esperarmos uma recompensa. Nem mesmo os espíritos amigos nos lembram que não podemos praticar estas caridades com aquela ideia já preparada, preconcebida, que em assim me comportando, eu terei um lugar melhor no mundo espiritual.
eu estarei também assim fazendo uma barganha. Eu posso perfeitamente ter aquela noção e agir tendo a noção que, em sendo uma pessoa melhor, eu também serei melhor e estarei melhor no mundo espiritual. Isto não é uma barganha. E aí os espíritos amigos, iniciando o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos explicam estas palavras de Jesus. Prestemos atenção no verdadeiro sentido destes ensinamentos de Jesus, o espírito da letra, o que Jesus realmente nos falou e continua nos falando. Então os espíritos amigos repetem os ensinamentos de Jesus, o primeiro parágrafo: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes. São sublimes se lhe buscarmos o verdadeiro sentido, o espírito da letra. Então, assim, os espíritos amigos nos chamam a atenção que, se formos observar, olhar ali literalmente ao pé da letra, parece absurdo. Ou parecem absurdas estas palavras de Jesus, mas são ensinamentos sublimes se soubermos, se aprendermos verdadeiramente buscar o sentido que está escondido, o espírito que está escondido na letra. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Não foi isso que Jesus quis nos dizer e continua nos dizendo. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Então, nos ensinamentos de Jesus, em todos os ensinamentos, nas parábolas de Jesus, aquelas histórias que Jesus nos contou, todas elas são repletas de imagens, principalmente de imagens fortes, para realmente produzir um efeito e um colorido vivo. Mas, via de regra, a maioria de nós ainda não entendemos os ensinamentos de Jesus. Ainda bem que hoje nós temos os espíritos amigos que nos auxiliam nesta interpretação, em trazer para nós o verdadeiro sentido, o espírito da letra. E aí eles acrescentam: o âmago do seu ensinamento, ou seja, o cerne do seu ensinamento, se revela nesta proposição, lá no final dos ensinamentos: e sereis ditosos ou sereis felizes por não terem eles meios de vos retribuir. Então Jesus aqui nos chama a atenção desta forma, exatamente nos falando e nos conclamando para realizarmos algo de bom para o nosso semelhante, sem esperarmos nenhuma recompensa, sem esperarmos nenhuma retribuição. Fazer o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem. Então é isto, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, eles não têm meios de nos retribuir aquele bem recebido. Quer dizer que não se deve fazer, o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar o bem. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. E aí eles nos esclarecem o que significa, o que Jesus quis nos dizer com esta palavra festa ou festim. Então eles dizem: por festins deveis entender não só os repastos, ou seja, as comidas propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então aqui eles nos chamam a atenção sobre a necessidade, conforme já foi dito aqui,
de aprendermos a viver como irmãos. Todos. E nós sabemos que isto, na prática, é muito difícil, mas também sabemos que não é impossível, que muitos já passaram por aqui e continuam aqui conosco, no corpo físico, dando o exemplo de que é possível dividir. Porque os outros que estão aqui passando por dificuldades têm o direito, conforme os espíritos amigos nos falam, de participarem da abundância de que nós desfrutamos. E aí quando nós falamos de abundância, mas eu não sou rico, eu não tenho essa abundância. Mas e a nossa inteligência? E a nossa condição de ir e vir? Como já foi dito aqui, as nossas pernas saudáveis, os nossos braços, o nosso verbo, ou seja, todas as riquezas que nós administramos e um pouco de recursos materiais que também não são nossos. Porque em breve nós seremos surpreendidos na alfândega da vida e esses bens todos ficarão por aqui. Sejam eles muitos ou poucos, materialmente falando, eles não transporão esta alfândega da vida. E conforme nos diz Chico Xavier, tudo que acumulamos e administramos de forma incorreta, nós estamos roubando do nosso semelhante que não tem o mínimo necessário para a sua subsistência. Então, com certeza, quase todos nós que aqui nos encontramos, nos comportamos assim, como ladrões, apropriando indevidamente recursos que não são nossos. Porque tudo pertence a Deus. O que é nosso verdadeiramente e que nós conseguiremos transportar conosco e passar por esta alfândega da vida, resultado das nossas escolhas, o patrimônio que estamos acumulando no nosso coração. Isto é nosso. As escolhas erradas, as escolhas certas. As erradas eu não quero. Os débitos nós não queremos. Nós queremos os créditos e, via de regra, nós queremos o crédito ou mérito até mesmo por aquilo que nós não fazemos. Nós queremos reclamar e reclamamos constantemente os nossos direitos, mas, via de regra, conforme nos diz Bezerra de Menezes, não nos preocupamos com o cumprimento das nossas obrigações. Então, Bezerra de Menezes, no ensinamento belíssimo, ele nos chama a atenção que antes de reclamarmos os nossos direitos, nós deveríamos fazer uma análise de consciência, aquela autoanálise, para observarmos verdadeiramente, passando pelo crivo da razão, se nós já cumprimos com as nossas obrigações. Porque realmente nós só teremos direito de reclamar os nossos direitos quando cumprirmos as nossas obrigações. E aí os espíritos amigos, agora no livro dos Espíritos, já que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala acerca da caridade verdadeira, de fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, a verdadeira virtude. Prestemos atenção o questionamento que Kardec fez, que se encontra na questão 893 de O Livro dos Espíritos. Então Kardec questionou da seguinte maneira: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é aquela caridade top da top? Aquela caridade que é a máxima. Os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. No entanto, aí eles respondem ao questionamento de Kardec. No entanto,
A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Que exatamente o espírito da letra nestas palavras de Jesus sobre a caridade, fazermos o bem para as pessoas que não têm condições, não têm como nos retribuir, mesmo que queiram, mas não tenham condições de nos retribuir. Então a sublimidade da virtude está, porém, no sacrifício, sacrificarmos o nosso interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E aí eles fecham: a mais meritória caridade, a mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E aí voltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos amigos ainda continuam nos esclarecendo acerca dos ensinamentos de Jesus. Todavia, dizem eles, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido literal. Então aqui eles nos chamam a atenção que tem como nós aplicarmos na literalidade os ensinamentos de Jesus, em especial no nosso agrupamento familiar. E aí eles acrescentam: quantos não convidam para suas mesas, para suas festas, apenas os que podem, como eles dizem, fazer desonra ou a seu turno convidá-los? Então muitos de nós no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, convidamos pessoas, digamos assim, do nosso nível, né? Que têm condições de nos fazer a honra e também a seu turno nos convidar. Tipo assim, você está me devendo um almoço, né? Você veio almoçar na minha casa, agora precisamos marcar um almoço na sua casa para você me retribuir. E aí eles acrescentam: outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que existem muitos de nós que realizamos estas festas com interesse, e existem muitos outros que fazem simplesmente, pelo contrário do que os outros, eles fazem simplesmente pela satisfação em receber os parentes, os amigos menos favorecidos da sorte. E aí eles acrescentam: ora, quem não os conta entre os seus? Quem de nós, no nosso agrupamento familiar, não tem aquele parente, aquele amigo menos favorecido? Principalmente nos agrupamentos familiares maiores, igual no meu caso. Eu e mais 8 irmãos, aí juntando todos os agregados, né? E aí dá um monte, né? E aí eles acrescentam para encerrar: dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, quando assim nós nos comportamos, ou nós nos comportarmos, sem sombra de dúvida que estaremos agindo de acordo e em acordo com os ensinamentos de Jesus, agindo por benevolência, agindo sem ostentação, praticando um verdadeiro benefício, praticando a verdadeira cordialidade. Como nós vimos na questão 893 sobre a caridade, aquela máxima da caridade ou da virtude, a questão 895 é o contrário. Então Kardec quis saber da seguinte maneira: posto de lados os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, a caridade verdadeira é aquela que se assenta na mais meritória, naquele meritório, ou melhor,
a virtude verdadeira, a característica maior da virtude máxima é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, você sacrificar o seu interesse pessoal em benefício do próximo. É o que está na questão 893. Agora, na 895, qual é aquilo que mais caracteriza as nossas imperfeições? Os espíritos amigos começam a resposta da seguinte maneira: o interesse pessoal. Então, aquele sinal mais característico das imperfeições que ainda teimamos carregar conosco é exatamente o interesse pessoal. Nós fazermos algo esperando receber algo mais alguma coisa, né? E aí eles continuam dizendo: frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então aqui eles nos chamam a atenção que a maioria de nós, as qualidades morais que já conseguimos conquistar a duras penas, ainda é só de superfície. Como eles dizem aqui, usam como simbologia, como um objeto de cobre, que apenas a casca tem só aquele revestimento de cobre. Se você der uma raspadinha, aparece ali o ferro bruto, né? Ou algo diferente. A douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então aqui eles nos chamam a atenção que muitos de nós já carregamos conosco estas qualidades, pelo menos na superficialidade, mas se der uma cutucadinha, ferir o nosso interesse pessoal, aí nós viramos uma fera, né? Aí nós deixamos transparecer realmente aquilo que ainda estamos, porque não somos, nós apenas estamos. Porque via de regra nós falamos de forma equivocada: eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta, eu sou, e vai denegrindo ou então a minha própria imagem ou a imagem da outra pessoa. Mas na verdade nós não somos. Nós não somos orgulhosos, nós não somos egoístas, nós não somos vaidosos, nós não somos prepotentes, arrogantes, nós apenas estamos. Ser e estar são coisas bem diferentes, né? Ser é aquele definitivo, é aquela condição definitiva. Estar é aquela condição transitória. Sem sombra de dúvida que nós somos filhos de Deus. Sem sombra de dúvida que somos seres imortais. Sem sombra de dúvida que nós somos luz. Mesmo que apagadinha, né, Dina? Mas um dia brilharemos a nossa luz conforme Jesus nos conclama. Com certeza nós somos diamantes. Mesmo ainda incrustado numa pedra bruta, e que a responsabilidade de fazer essa lapidação não é de Deus, não é de Jesus, não é do nosso anjo de guarda. O lapidário sou eu, é você, cada um de nós. Emmanuel, para ampliar estas reflexões, no livro da Esperança, capítulo 35, ele nos chama a atenção para esta frase de Jesus, mais uma vez, conforme nós lemos e relemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre este convite: convideis para ele, ou seja, para a festa, não os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. E Emmanuel, no capítulo 35 do livro da Esperança, que tem como título Eles Antes. Então Emmanuel, sabiamente, e é importante nós chamarmos atenção mais uma vez, e sempre chamamos atenção, que todos esses ensinamentos
Precisamos passar pelo crivo da nossa razão? Será que estes ensinamentos, estes comentários de Emmanuel, estão de acordo e em acordo, conforme ele mesmo disse a Chico Xavier, com os ensinamentos de Jesus, com a doutrina espírita? Porque certa feita, lá no início do trabalho com Chico Xavier, quando ele apareceu para Chico à beira da represa, em Pedro Leopoldo, ele falou para o Chico: se algum dia eu te disser alguma coisa que vá contra os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita, me esqueça e fique com Jesus e com Kardec. Mas ele mesmo e a espiritualidade superior nos chamam a atenção para passarmos tudo pelo crivo da razão. Então Emmanuel, neste eles antes, ele diz: de certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Então aqui ele já começa nos falando exatamente o que nós já lemos, com palavras diferentes, mas que se encontra lá no item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não estava falando para abandonarmos as nossas relações fraternais, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais. E aí Emmanuel acrescenta: considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Então aqui Emmanuel acrescenta e nos lembra sobre esta família única, a família universal. Por isso que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando, nos conclamando, para que aprendamos a nos amar como irmãos, porque realmente somos irmãos. Nós pertencemos a uma única família, a família humana, que está espalhada em todos os universos. E Emmanuel acrescenta: nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados. Prestemos atenção nessas palavras de Emmanuel. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas, ou seja, destas convocações. Recorda os que jornadeiam no mundo sob as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. E aí ele nos fala sobre autoridade. Se você exerce algum tipo de autoridade, é natural que você disponha a sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes destes companheiros que te apoiam em suas lutas profissionais, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que precisamos agir desta forma. É difícil? Sem sombra de dúvida que é. Aí vocês podem questionar: o falante, não palestrante, mas este papagaio falante, age assim? Não. Ainda estou muito longe. Mas você se esforça? Pelo menos um pouco. Então precisamos nos esforçar. É difícil, conforme falamos? É. É impossível? Não. Basta nos esforçarmos e seguirmos adiante, fazendo um pouquinho de cada vez. Não iremos de uma hora para outra nos tornarmos uma Madre Teresa de Calcutá. Fala assim: nossa, fazer igual o nosso irmão Eudes gosta de falar. Ah, mas eu queria tanto ser Chico Xavier.
queria tanto ser Jesus de Nazaré, mas não queremos passar pelas dificuldades que eles passaram. Não queremos ser crucificados. Nas redes sociais, quando alguém discorda de uma fala nossa, nós ficamos chateados, né? Quando alguém critica, igual o Eudes fala também, quando a gente coloca a cara a tapa e alguém vem e nos critica, nos joga pedra, em muitas situações ficamos chateados. Imaginemos ser crucificados. Queremos ser Jesus? Só na parte milagrosa, né? Mas na hora da crucificação, deixa ele mesmo. Então Emmanuel segue dizendo para encerrarmos: antes deles, contudo, atende à cooperação em favor. Aqui, eu pulei um item. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo, e com semelhantes valores é razoável te entens no reconforto, a benefício dos que viajam no carro de tuas felicidades terrestres. Então, as duras penas, conseguimos conquistar alguma coisa, algum conforto para o nosso agrupamento familiar? É legal? Sem sombra de dúvida que é. É pecado? Sem sombra de dúvida que não é. Agora, estamos administrando corretamente estes recursos, mesmo que pequenos, estas capacidades, estes talentos, mesmo que pequenos? E aí Emmanuel diz: antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. E aí Emmanuel, encerrando, ele diz: desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Então, para aquelas pessoas com um nível de recurso financeiro, classe A, sem sombra de dúvida que não é pecado você obsequiar um amigo, um parente, do mesmo nível social seu. Mas não podemos nos esquecer aqueles que não têm o mínimo necessário para a sua subsistência. É pecado você ter condições, ter trabalhado bastante e ter honestamente conseguido morar em uma mansão? É pecado? Não, de forma alguma que não é. Mas não podemos nos esquecer daqueles que estão morando debaixo da ponte, não morando, ficando. Aqueles que estão, como nós falamos errado, agora estamos começando a corrigir, não morando na rua, mas em situação de rua. Então Emmanuel nos diz: antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso, em um prato de sopa. Quanto custa um prato de alimento? Quando nós temos recursos financeiros, às vezes até para aparecer, ficar bem na foto, muitas pessoas dão presente de milhões, mas não têm coragem de dar um prato de comida. Não estamos aqui criticando ninguém que se comporte desta forma. Cada um na sua idade espiritual. Não podemos cobrar de ninguém aquilo que ele não tem condições de oferecer. Mas precisamos caminhar. E aí Emmanuel encerra: amealhaste conhecimento e nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divida a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que se debatem ainda na noite da ignorância. Precisamos usar os nossos talentos intelectuais
para auxiliarmos estes companheiros que ainda se debatem nas trevas da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos familiares. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai Celestial. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias. Mas, à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda: eles antes. Então nós precisamos pensar nestas criaturas em primeiro lugar, nestes que se encontram em situações bem mais difíceis do que as nossas. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que não fiquemos apenas nas reflexões. Porque simplesmente estudarmos os ensinamentos de Jesus, estudarmos a doutrina espírita, nos tornarmos intelectuais do Evangelho de Jesus, nos tornarmos intelectuais dos ensinamentos mosaicos, nos tornarmos intelectuais da doutrina espírita e as mãos vazias de obras, sem sombra de dúvida que não resolveremos os nossos problemas. A paz do Cristo esteja sempre conosco e muito obrigado a todos que aqui se fazem presentes neste ambiente físico e nestes ambientes virtuais. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal mais uma vez e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs. Bem, pessoal, agradecendo ao companheiro Vanildo. Vanildo é um